E Claes parece receoso com a ideia, pois se ele matar o príncipe herdeiro, então a Penélope... Mas Ivone diz que a Penélope será atormentada se estiver com o príncipe. Ela ficará trancada no palácio, sem ninguém ao seu lado, e será maltratada como era no ducado. Ivone manda ele não se esquecer do quão triste a Penélope tem estado até agora. E Claes concorda. Penélope estava triste todos os dias por causa daqueles caras. Então ele precisa fazer ela feliz. Ivone ainda acrescenta que o único que pode salvar a Penélope de mais infortúnios é ele, o Claes. E Claes fica pensativo. E vendo isso, Ivone pensa que o Claes está causando problemas a ela quando é apenas uma presa. Ele nem sequer ouviu a ordem dela para roubar o fragmento. Então ela se pergunta se é porque a relíquia está incompleta. Ivone pensou que seria muito fácil livrar da Penélope dessa vez. Ela estava ciente que a Penélope sabia quem ela era no Templo Soleil. Penélope sabia de tudo, mas fingiu não saber e fugiu. Só que Ivone não entende por que foi diferente dessa vez. Da última vez, ela não usou magia ancestral forte, e a presa se arrastou para a teia que ela preparou. Mas agora, por que todos estão se agarrando a Penélope? O que mudou antes dela voltar? Mas isso não importa. Ela está perdendo tempo também. Se eles não ouvirem, então ela mesma cuidará disso. Só que Penélope escutava tudo, escondida ali perto. Seus olhos refletiam o terror que a consumia. Com uma mão trêmula sobre a boca, lutava contra o impulso de soltar um grito que queimava em sua garganta. E com a outra, apertava o fragmento com toda a sua força, cortando sua mão e fazendo o sangue escorrer dela. Em um instante, Penélope sai em seu quarto. Preocupada, Emily pergunta o que aconteceu com a mão dela. Mas desesperada, Penélope pede por um martelo. Emily fica confusa, mas logo vemos Penélope com o martelo em mãos, pedindo para Emily se afastar, pois é perigoso. Com toda sua força, ela golpeia o fragmento. Em sua mente, só passa que aquele monstro sabe que ela tem o fragmento, e que a Ivone deve ter percebido que a Penélope sabe quem ela é. E ver o Claes na prisão foi a decisão certa, pois assim ela pode espioná-los. Mas ela precisa destruir esse fragmento logo. Só que não importa o quanto ela bata, o fragmento continua intacto. Exausta, Penélope arremessa o martelo longe. Ela não entende porque um espelho seria feito de aço. Emily implora que a Penélope se acalme e deixe ela olhar a mão dela. Penélope diz que precisa que a Emily faça algo por ela. Emily pergunta o que seria. E Penélope diz para ela ir ver o coelho branco agora mesmo e levar o fragmento do espelho. Emily deve dizer a ele para esconder o fragmento em um lugar seguro que ninguém saiba. Ela ainda manda a Emily limitar o contato com as pessoas o máximo possível. Emily diz que fará, enquanto se prepara para sair. Mas Penélope diz que tem mais uma coisa. Emily deve dizer a ele que ela quer que ele faça o trabalho solicitado na noite que a ilha desapareceu novamente. Emily diz que vai dizer a ele exatamente o que a Penélope disse. Então Penélope deixa ela ir. Penélope pensa que assim que a Emily terminar a tarefa, não se lembrará de nada. Já que o fogo não pode queimar o fragmento e nem o martelo pode quebrá-lo, então Penélope não tem escolha a não ser tirar ele dali. Só que mais importante, ela precisa sair dessa mansão, agora mesmo. Se ela não pode ser deserdada, então ela precisa fugir. Sendo assim, no início da manhã, perto do campo de treinamento, Penélope está saindo escondida, com o único objetivo de fugir em mente. Ela nem conseguiu dormir, tamanha era a ansiedade. Mas ela se pergunta se a Ivone não estaria ali ao amanhecer. Penélope empilhou travesseiros debaixo do cobertor para que a Emily
não ficasse chocada. E agora precisa garantir sua rota de fuga. Se ela for descuidada e falhar, não terá outra chance. Se ela não se engana, o buraco está em algum lugar por ali. Só que quando ela olha, não tem buraco. Ela continua procurando. Os arbustos não mudaram. Então não deveria estar ali? Para onde foi o buraco? Só que o que a Penélope não percebeu é que alguém estava se aproximando dela. A pessoa informa que o buraco não está mais lá. E Penélope pergunta, onde está então? A pessoa pergunta para que ela quer saber. E Penélope responde que é claro que é porque ela vai fugir. Mas só então ela percebe que tem alguém ali. E é logo o cabelo rosa dos pesadelos. Com um olhar assustador, Reynolds pergunta, claro o quê? E Penélope grita completamente assustada. Tapando os ouvidos, Reynolds pergunta por que ela está gritando do nada. E Penélope questiona por que ele está andando por aí igual um fantasma. Reynolds pergunta se igual um fantasma. Diz isso quem está procurando o buraco amanhecer. Penélope pragueja em pensamento. Os soldados em treinamento também deveriam estar dormindo. Mas em pensar que nos 3 perigos estava completamente acordado. Reynolds estende a mão para ela, mandando ela se apressar e levantar, pois as roupas dela estão ficando sujas. Penélope o encara por um momento, mas logo em seguida abaixa o olhar, sua expressão se tornando mais triste. Por fim, ela se levanta sozinha, ignorando a mão estendida do rapaz. Reynolds questiona se então ela estava planejando sair da mansão. Penélope pergunta se ele vai contar para o pai. E Reynolds indaga se ela vai ficar caso ele conte. Penélope pergunta se a opinião dela será importante então. Mas em seu pensamento, ela pergunta o que acontecerá se as coisas piorarem. Ela estará presa no ducado e a fuga dela será impedida. O monstro vai roubar o fragmento e ela não vai poder fazer nada. Então, ela enfrentará um final cruel, sendo incriminada como a vilã por todas as pessoas manipuladas no ducado. Ela preferiria beber veneno de novo a isso. Só que parando para pensar, a razão pela qual ela falhou durante a cerimônia de maioridade foi por causa do pagamento automático. Em vez de ter uma morte horrível, ela deveria tentar morrer de novo? Só que essa última parte, ela disse em voz alta, fazendo Reynolds gritar desesperado. Como ela se atreve a dizer isso na frente do irmão dela? Ela está louca? Ela mal sobreviveu. Penélope diz para então ele não contar para o pai, se ele não quiser ver ela morrer. Frustrado, Reynolds coloca a mão na cabeça, a fim de tentar controlar as emoções. Logo em seguida, ele agarra a Penélope com força e, a puxando, manda ela seguir. Confusa, Penélope pergunta para onde eles estão indo. Mas Reynolds diz que se ela continuar tagarelando, ele realmente vai dedurá-la. Logo, eles estão em frente a um monte de feno. Reynolds começa a mexer no feno, revelando um buraco. Vendo o buraco, Penélope fica sem entender por que Reynolds está mostrando isso a ela. Reynolds explica que o buraco original foi coberto pelo Derek por causa dela, mas os cavaleiros estavam reclamando muito. Ele questiona se ela realmente vai embora, mas Penélope diz não saber. Ela ainda não tomou a decisão, mas ela pensa que isso é totalmente inesperado. Para voltar ali, ela precisa memorizar as características distintas do ambiente. Só que então, para a confusão da Penélope, Reynolds pergunta se ela não pode simplesmente ficar. Ele explica que o pai não vai deserdá-la. Então, ela não pode apenas ficar ali e não fugir? Penélope está confusa. Reynolds sempre odiou ela desde que ela era pequena. Então não seria melhor para ele se ela desaparecesse? Reynolds fica surpreso com a pergunta. Mas então, com ar melancólico, ele diz que ela está certa. Ele realmente desprezava ela, pois pensava que se ela ficasse ali, a Yvonne nunca voltaria. Penélope balança a cabeça em concordância. Mas isso deixa Reynolds irritado.
ele grita perguntando por que ela está concordando. Ela vai apenas ficar parada e deixar essas coisas acontecerem com ela, mesmo quando ela o irrita pra caramba. Penélope fica sem entender o que ela fez e por que ele está falando essas coisas na cara dela. Reynold, ainda exaltado, grita que ela foi muito cruel quando ele tentou se dar bem com ela. Ele, inclusive, ainda tem as marcas que ela deixou quando beliscou ele. Com um tom provocador, Penélope se desculpa, enquanto pergunta se só precisa se desculpar. Essa provocação é efetiva e Reynold fica irritado. Depois, de forma mais séria, ele diz que no dia da cerimônia de maioridade dela, quando ela tossiu sangue e desmaiou, no começo ele pensou que ela estava brincando. Na cerimônia de maioridade dele, ele caiu da árvore do lado de fora da janela do quarto dela e fez de conta que estava morto. Ela chorou muito e também o beliscou muito naquele dia. Graças a isso, o pai cortou a árvore e ela ficou fora de controle de novo. Então mesmo quando aquele velho marquês diz que ela ingeriu veneno, ele pensou que ela estava apenas se vingando dele. Por isso, ele não acreditou. Eles compraram tudo que ela queria, fizeram tudo que ela desejava, e o pai não expulsou ela quando a Yvonne voltou. Então, o que faltava tanto que ela precisou recorrer ao veneno? Só que enquanto ela estava na cama, ele reuniu todos os funcionários e os interrogou. Mas ninguém parecia saber nada sobre a Penélope. O que ela costumava fazer, para onde costumava ir ou quem ela encontrava. Ninguém sabia de nada, incluindo a empregada pessoal dela. Penélope pensa que a Emily fingiu que não sabia porque ela pediu que a Emily fizesse isso. Reynold continua dizendo que estava com raiva, pensando em como ela poderia fazer isso. Mas a partir daquele momento, ele se lembrou de todas as vezes que foi cruel com ela. Agora ele entende que todos os funcionários são assim por causa dele. Ele incriminou ela com colar, quando ela era pequena, e cometeu muitos pecados. Mas ele não quer admitir isso. Se ele fizer, então terá muitas coisas para se desculpar com ela. Mas mesmo que ele se desculpe por cada coisinha, sabe que ela não vai aceitar. Em algum momento, Penélope simplesmente começou a tratar ele, ou melhor, toda a família, como completos estranhos. Penélope percebe que ele está se referindo ao momento em que ela se tornou a Penélope. Reynold diz que pensou sobre isso centenas de vezes. Se ele não estivesse sendo idiota, se ele agisse um pouco mais como irmão, então talvez ela não tivesse feito isso. Mas Penélope pensa que nem ela sabe disso. Se fosse assim, talvez Penélope não tivesse morrido e ela não teria entrado nesse jogo. Então Penélope diz que poderia ter odiado menos esse lugar do que odeia agora. Reynold diz sentir muito. Ele não sabia que ela estava tão cansada a ponto de querer morrer. Penélope pensa que é tarde demais, pois a pessoa que precisava ouvir esse pedido de desculpas não está mais ali. Ela pergunta por que ele está dizendo isso de repente. Mas então ela fica surpresa ao ver Reynold se debulhando em lágrimas. Mas ele nega que está chorando. Penélope pensa que definitivamente ele está chorando. E como se lesse os pensamentos dela, ele nega de novo. Penélope apenas diz que não falou nada. Com os olhos ainda marejados, ele pede para ela não se esforçar sozinha e dizer a ele se não tiver dinheiro suficiente. Quando ela sair, deve ir para a guilda de mercenários e conseguir um guarda. Além disso, ela não deve ficar em uma pousada. Ela deve ir para um hotel, mesmo que custe mais. Ele ainda acrescenta que ela deve pegar armas e pergaminhos que tenham magia de autodefesa neles. Mas Penélope o interrompe, segura na mão dele e o chamando suavemente. Com um leve sorriso nos lábios, ela pede que ele se cuide. Os olhos do Reynold começam a se encher de lágrimas. E apesar dele tentar segurar o choro, logo ele desabou em prantos. Um pouco depois, chegou o dia da fuga da mansão do Duque. Ao sair de casa, os fatores mais importantes a se considerar são dinheiro, o fragmento e transporte. Isso significa que a Penélope tem que se encontrar com Vinté primeiro.
É um pouco desconfortável ver ele. Mas ele está com o dinheiro dela e o fragmento. Ela não sabe para onde ir depois e se pergunta se estará segura se pedir conselho ao Vinter. Se ela vai sair por aí, é melhor ir para o lugar mais longe possível. Mas então ela se lembra que lhe disseram que estava tendo a revolta ao norte. E o príncipe saiu depois de receber uma ordem imperial. E daí vão mandando o Iclaise para o norte matar o príncipe. O Fennel então bate na porta do quarto dela, perguntando se ela está acordada. Penélope fica confusa com o fato do Fennel estar ali essa hora da manhã, mas acaba deixando ele entrar. Fennel informa que trouxe o desempenho de vendas das esmeraldas e o relatório de lucros do último mês. As habilidades da guilda mercante que a Penélope contratou são excelentes, então ela vai ficar satisfeita com a margem de lucro. Mas Penélope não liga para o dinheiro que a família tem informação. Seu real fundo de emergência é a mina de diamantes. Então ela diz que irá dar uma olhada naquilo depois e pede que o Fennel deixe ali. Só que mais importante é que ela quer sair o mais rápido possível e pergunta se ele pode conseguir a permissão do pai dela. Confuso, Fennel pergunta se agora. Ele então se desculpa com ela e diz que não foi ali apenas para dar os relatórios a ela, mas também para entregar uma mensagem do Duque. Se estiver tudo bem para ela, o Duque gostaria de beber chá com ela essa manhã. Agora é a vez da Penélope ficar confusa. Ela pergunta se é apenas eles dois e por quê. Fennel responde que o Duque disse que se ela não tivesse nada para resolver, o Fennel deveria acompanhar ela diretamente até a estufa, já que o tempo está bom. Fennel acha que o Duque está bastante preocupado com a Penélope. Penélope está chegando no jardim, mas ela pensa que não tem tempo para tomar chá com o Duque. Só que seria exaustivo se ela não fosse e ele percebesse. Ela informa que chegou, e o Duque parece ficar confuso, mas logo em seguida dá as boas-vindas a ela. Penélope achou a reação dele bem estranha, então ela pergunta se tem alguma coisa que ele queira falar com ela. O Duque pergunta se há algo para contar, e Penélope explica que porque ele chamou apenas ela e não seus irmãos. Além do que, já está quase na hora dele ir para o palácio. O pai parece lembrar sobre o palácio, e concorda que precisa ir para lá em breve. Mas ele está muito avoado. Eu estou vendo um brilhinho azul nos olhos dele ou é impressão minha? Penélope pergunta se ele está bem. E o brilho realmente estava lá, mas sumiu. Após acordar do transe, o Duque se mostra preocupado, querendo saber se a Penélope está bem, como está se sentindo, e informa que o médico disse que ela ainda precisa ser monitorada. Mas Penélope pede que ele não se preocupe com ela, pois ela já se recuperou. Ela ainda acrescenta que estava se sentindo um pouco sufocada, então gostaria de sair hoje. O Duque percebe que ultimamente tem andado meio distraído, mas depois de pegar rear, diz que com certeza ela se sentiria sufocada. Então, ela pode sair se estiver bem. Penélope agradece, mas o Duque diz que já que ela está ali, ele vai dizer uma coisa. Ele não vai cumprir o que ela disse naquele dia, não importa o que aconteça. Ele sente muito se deixou ela chateada, mas isso simplesmente não pode acontecer, já que ela tem o sobrenome Eckhart e teve a cerimônia de maioridade. Penélope não esperava isso, mas o que o Duque disse faz sentido. Toda a capital está focada neles por conta do que ela fez. Mas ele acrescenta que, se ela quiser, ele pode tomar medidas para que ela possa deixar o ducado. Ela deve ter se sentido muito encurralada para assumir a culpa e fazer tal pedido. Então, se houver algum lugar que ela gostaria de ir, ele irá dar uma olhada. Penélope disse ter certeza que o Derek será contra isso, igual aquele dia. Mas o Duque diz que ele é o chefe da família. Então Derek não vai ser capaz de fazer nada. Se o Derek tivesse feito as coisas corretamente desde o começo, Penélope não teria dito essas coisas. Então, se o Derek impedi-la de sair, ela pode até ele que ele irá repreender o Derek. Penélope pensa que houve um tempo em que era estranho ver o Duque sorrir.
Ela não sabe se isso é a coisa certa a se fazer, mas decide fazer. Então ela pergunta pro seu pai o quanto ele confia na Ivone. Surpreso, o Duque pergunta por que a Penélope está falando a Ivone de repente. Penélope diz que porque ele ainda não anunciou oficialmente que a Ivone retornou. As memórias dela não eram claras, pelo menos até a cerimônia de maioridade. O Duque diz entender que a Penélope está cautelosa, já que o incidente aconteceu na cerimônia de maioridade. Mas ele pede que ela não se preocupe, pois ele não vai fazer nenhum anúncio oficial até que tudo esteja certo. Penélope, aflita, pensa que não foi isso que ela quis dizer. Então ela instrui ele a verificar a xícara de chá quando estiver com a Ivone. Confuso, o Duque pergunta do que ela está falando. Penélope pensa que quer dizer para o pai não confiar na Ivone. Mas ela está assustada, pois ainda não conseguiu esquecer o sentimento estranho que sentiu quando o Duque olhou para ela antes. Então, se levantando, ela diz para quando ele tiver a chance fazer isso. Mas agora ela precisa ir, pois tem que arrumar as coisas para sair. O Duque, com um sorriso, pede que ela não se esforce demais. Penélope mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas que insistiam em vir, ao ouvir as palavras do seu pai. Então, mais uma vez, ela grita para ele, por favor, ter cuidado com a Ivone. Mas seu pai apenas fica lá, sem entender nada. De agora em diante, todo momento é precioso. Penélope precisa voltar para o quarto rápido e se arrumar para ver o Vinté. Só que ela não entende porque os corredores estão vazios a essa hora. Quando ela abre a porta do quarto, vê o empregado mexendo em suas gavetas e se pergunta se essa é a Emily. Penélope pensa que ela deve estar só limpando, mas então percebe que não, pois Emily não usa touca. Apenas empregados que trabalham na cozinha usam touca. Penélope pergunta se essa empregada é informante da Ivone ou uma mera ladra. Então ela pergunta o que a empregada está fazendo, pegando a mulher de surpresa. A empregada se vira e podemos ver que ela está usando uma máscara. Nada suspeito, hein? Se aproximando, Penélope diz que perguntou o que ela estava fazendo. A empregada diz que a Emily pediu para trocar com ela enquanto tomava o café da manhã e que ia sair assim que terminasse de limpar. Penélope pensa que a desculpa dela parece plausível. Ela manda a empregada se afastar e se aproxima da penteadeira que, teoricamente, a empregada estava limpando. Parece que a empregada não conseguiu passar pela mesa da Penélope, pois ela voltou mais cedo. Mas ainda assim, ela se pergunta que coisas desapareceram. Olhando mais atentamente, Penélope vê que está tudo ali. Mas ainda assim, é óbvio que a empregada foi ali para... Só que o pensamento da Penélope é interrompido quando ela percebe que a empregada não tem reflexo. Assustada, mas tentando manter a calma, Penélope diz que não tem necessidade da empregada continuar e que ela deve apenas sair, pois há algo que a Penélope precisa fazer. A empregada diz entender. Penélope fica implorando seu pensamento para ela apenas sair. Depois de um tempo, Penélope enfim pode suspirar aliviada. Só para a empregada perguntar por que ela continua falando enquanto olha para o espelho. Penélope morde os lábios, enquanto uma gota de suor escorre pelo rosto. Mas então, ela consegue manter a compostura e diz que porque isso é fascinante. Ivone não é um fantasma. Então por que não tem reflexo? Ivone começa a tirar a máscara e diz que, como esperado, Penélope sabia o tempo todo. Penélope percebe que então foi Ivone quem pediu para o Duque ir para a estufa essa manhã. Ivone diz que se ela sabia, deveria ter lido o ambiente e bebido mais chá. Penélope pergunta se então a Ivone decidiu parar com a fachada. Mas Ivone responde com outra pergunta. Questiona se a Penélope vai parar de fingir que não sabe a identidade dela. Penélope diz que a Ivone é quem está tornando isso mais fácil para ela, parada na frente de um espelho. Ivone diz que não foi intencional, já que ela não sabia que a Penélope voltaria tão cedo. Nada está indo do jeito da Ivone, e ela já estava irritada porque voltou. Mas então ela pergunta para Penélope
se ela também voltou. Mas Penélope não sabe o que significa voltar. Ivone então chega à conclusão de que Penélope não voltou, pois se tivesse voltado, teria feito algo antes da Ivone voltar. Se Penélope se lembrasse do quão cruel foi, não há como não ter feito nada durante a cerimônia de maioridade. Então ela pergunta quem a Penélope é. Essa Penélope é muito diferente da Penélope que ela conhece. Nada disso aconteceu no passado, e tanta coisa mudou. Penélope pergunta o que mudou. Ivone responde que agora Penélope deveria estar com tantos ciúmes dela que até mesmo tentaria matá-la. Penélope cavou sua própria cova porque não conseguiu lidar com a família dando toda a atenção para Ivone e morreu sozinha sem Ivone precisar usar o fragmento. Surpresa, Penélope se pergunta como a Ivone sabe a história normal. Mesmo que ela seja a vilã secreta, Ivone é uma personagem naquele jogo. Será essa Ivone alguém de fora como a Penélope? Mas se fosse, ela não teria dito voltar. Ivone continua a dizer que, graças a Penélope, conquistar o ducado se tornou cansativo. Era divertido brincar com o pai e os irmãos. Mas dessa vez, por quê? Penélope não se lembra do passado, mas age como se soubesse de tudo. Ivone vira a cabeça de uma forma anormal. E assustada, Penélope percebe que ela não é alguém do mundo real, pois nem é um ser vivo. Ivone diz que Penélope apenas continuou evitando ela e simplesmente deixou o incidente do veneno passar. Penélope responde que é porque ela viu o verdadeiro José Ivone em Soleil. Ivone diz que é claro que ela viu, mas o fato de não estar contando para todos sobre a Ivone é incomum vindo da Penélope. Por que isso? Penélope sempre foi destemida. Do que ela está com medo dessa vez? Suando, Penélope pergunta se isso é importante. Penélope já disse que o objetivo da Ivone não tem nada a ver com ela. Já que ela vai embora, não liga se a Ivone virar esse ducado de cabeça para baixo. Mas Ivone diz que não é isso. Tudo mudou por causa disso, e agora todos estão à disposição da Penélope. Graças a ela, Ivone não pode manipular eles apropriadamente agora. Mas Penélope diz que não fez nada. Ivone, enfim, coloca a cabeça no lugar e diz que foi divertido ver o rosto da Penélope ficar pálido ao ver a Ivone roubar as pessoas que a Penélope amava naquela época. Mas isso é sem graça agora. Se é isso que a Penélope quer, Ivone pode deixá-la em paz. Mas apenas a Penélope devolveu o fragmento do espelho que roubou. Pelo visto, ambas enfim tiraram as máscaras e foram sinceras uma com a outra. Mas o que vocês acham? Penélope vai cair nos truques da Ivone e dar o fragmento a ela? Ou vai ficar com o pé atrás e ter sua vida transformada em um inferno ainda maior por essa megera? Deixem nos comentários e não se esqueçam do like. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. E se puder, considere se tornar um membro. E até a próxima!